Oi pessoal, hoje eu vou contar a história dessa casa. Vou entrevistar um casal de amigos meus, arquitetos, e vamos falar sobre como foi construir esse empreendimento e tenho certeza que vocês vão gostar. Assistam até o final. Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos começar hoje um novo quadro, Diário de uma Obra Inteligente. E vou apresentar para vocês essa obra, toda obra tem uma história, mas essa é um pouco diferente. A história da Lara e do Vitor, é um casal de arquitetos e eles vão contar para vocês como que eles conceberam esse projeto e vamos trazer vários insights para vocês. Então agora eu quero primeiramente apresentar a Lara aqui, arquiteta. A gente já trabalhou juntos em vários projetos, eu sei da qualidade, da excelência dela. Tem aqui o Vitor também, o esposo dela. E a primeira pergunta é, como que é a parceria de vocês como casal e arquiteto? Posso começar? Sim. Primeiramente é um prazer estar recebendo você, Walter, aqui na nossa casa. Realmente. Bom, a Chorus Arquitetos, ela surgiu de uma forma orgânica, né? Primeiramente, eu e a Lara, a gente se conheceu fora do contexto de arquitetura e, por coincidência, a gente estava cursando arquitetura na mesma instituição e aí Legal. Terminamos o curso juntos, namoramos. E aí comecei a pegar os meus projetos, a Lara pegava os projetos dela, né? Fazia parceria com você também. Sim. E durante esse meio tempo começaram a aparecer projetos que a gente tinha necessidade de fazer em conjunto. Então eu tinha os meus projetos, a Lara tinha os delas e uns a gente fazia juntos. Só que aí chegou uma grande empresa varejista que chamou a gente para trabalhar, fazer o BIM, né? Não só a parte de arquitetura, mas também coordenar equipes multidisciplinares e fazer a compatibilização de projetos. E começamos a fazer junto. E vimos nesse meio tempo que se a gente tivesse nossas coisas, ela delas, e uma coisa para fazer junto desse porte, Sim. Ia gerar uma bagunça. Então a gente unificou o útil ao agradável, a gente já se conhecia, sabia da índole de cada um, porque enfim, nós tínhamos um relacionamento. Sim. E aí surgiu a nossa empresa, que inicialmente funcionou como Fontinelli Mapurunga, né? Mapurunga meu, Fontinelli dela. Eu lembro. Ambos originados da Serra da Ibiapaba, o sobrenome. Certo. E certo dia, a gente voltando de um canto, ouvindo música, eu normalmente toco violão desde os meus 12 anos, então eu conheço um pouco da estrutura de músicas, e aí eu prestei atenção no chorus, que uma música ela é composta pela introdução, pelo verso, pela ponte, pela chorus e pelo encerramento. E chorus vem justamente de refrão e também chorus de coral, é como se nós fôssemos o centro guiando todas as equipes multidisciplinares, seja de projetista, seja de obra, seja o cliente, juntando tudo e coordenando para aquilo funcionar da melhor forma possível. Então, chorus justamente vem do refrão, o centro de tudo, surgiu o nome, só tiramos legal. o H para ficar um nome mais abrasileirado. Ah, legal, eu não sabia do conceito da marca. É importante o pessoal saber desse conceito por trás da marca, né? Tanto que a nossa logo é como se fosse uma orquestra mesmo, que Sim. a gente está orquestrando todas as disciplinas, todas as equipes. O cliente está aí bem no centro, e aí a gente tem a filarmônica que faz o C de chorus e ao mesmo tempo uma paginação de tijolos, né? Formando como se fosse uma construção. Entendi. Nossa, que legal. E como é que é trabalhar juntos no dia a dia de vocês dois? No começo foi um pouco difícil, porque a gente queria fazer um pouco de tudo, mas depois que a gente foi entendendo a dinâmica e vendo o que cada um era melhor, Sim. a gente começou a separar. Não, o Vitor ele é muito bom nesse setor, eu sou boa em outros, e a gente separou, cada um tem as suas responsabilidades e foi a gente começou a fluir mesmo, trabalhar junto. E uma sociedade não deixa de ser um casamento também. Com certeza. E com certeza. exatamente isso, né? Quando a gente começou, era cada um fazendo realmente um pouquinho de tudo, só que a gente foi entendendo em que parte cada um é melhor. Por exemplo, a Lara, ela é responsável pelo gerenciamento do escritório, pelo controle de qualidade, pelo financeiro, pelo controle de equipes, pela parte de legislação, né, que são aprovar os projetos.
Sim. Enquanto a minha parte, e eu já nisso sou muito fraco. Entendi. Eu sou uma pessoa que essencialmente tento me organizar, mas a gente sempre acaba saindo um pouquinho do eixo. E a Lara justamente faz esse controle, me bota nas rédeas. Eu já trabalho na parte de relacionamento com o cliente, de obras, de captação, de projetos de comunicação, né? Eu sempre estou à frente, normalmente, com o cliente na parte da comunicação. Sim. E a parte da criação também vem mais de mim. A Lara também trabalha com criação, mas acaba saindo um pouco mais de mim, porque a gestão já toma muito tempo dela, né? Então, basicamente, cada um fazendo suas atividades, a gente funciona dessa forma e tem funcionado bem bacana. Com certeza, porque cada um tem um ponto forte, né? Vocês unem os pontos fortes de cada um e conseguem trazer um resultado melhor. Porque o ponto é o empreendedorismo, né? Então, vocês começaram a empreender muito cedo. A primeira jornada de vocês começou em projetos, né? E agora se estendeu para a obra. Então, é 2 em 1. E cada um tem os seus desafios. É muito legal vocês se complementarem, né? E como surgiu a ideia de construir essa casa aqui para vender? Vamos lá. A ideia de construir começou com a procura de clientes aqui na Cidade de Alfa para fazer projetos de interiores. E aí a gente foi começando a perceber de fora que muita gente estava construindo aqui para vender. E quando a gente fazia esses projetos de interiores, a gente sentia falta de alguma coisa. Sim. Eram casas novas, mas às vezes o projeto era entregue um pouco fora do padrão que uma casa pode proporcionar, era mais apartamentos adaptados para no chão. Exatamente. Quartos pequenos, falando também a falta de pensar no projeto de interiores, que normalmente esse tipo de produto ele é entregue sem o projeto de interiores para o cliente justamente poder personalizar. Sim. O que não significa que você não possa pensar à frente e distribuir uma janela de uma forma melhor, que possa ter um painel de TV, que possa ser uma escrivaninha, que possa ser um guarda-roupas, e por aí vai. Então a gente vendo essa procura de clientes para fazer o projeto de interiores, a gente viu que tinha muita gente confiando para vender. Entendi. E também com outras visitas que a gente fazia para elaborar a arquitetura aqui, a gente começou a mapear e aí começamos a procurar o terreno certo para a gente poder viabilizar esse negócio. Sim. Falo isso por quê? Porque o Terras, se você comparar com o Alphaville Fortaleza, com o Alphaville Eusébio, o Alphaville Fortaleza é de 2004, se eu não me engano. É antigo. E o tempo para ele ser ocupado, que hoje ainda não é 100%, foi muito mais lento do que está sendo aqui. Então aqui a velocidade da ocupação aconteceu muito mais rápido. Então mostra que o público está querendo vir para cá, para o Eusébio, né? Talvez seja reflexo da própria pandemia, mudou realmente o conceito de habitar nas pessoas. E aí escolhemos trabalhar no Terras 4 por 2 fatores. O primeiro, que ele tinha um valor de metro quadrado melhor, por ser um terreno que estava menos denso, certo, quando a gente comprou, mas se você olhar aqui, de 2 anos para cá, a ocupação aqui já aumentou muito, e por conta da orientação do terreno, né, que isso a gente achou muito interessante, que o terreno ele tem uma orientação nem nascente nem poente, ele é norte-sul, o sol está nascendo para cá e se pondo para cá. E o que é que isso influencia? Influencia que a gente tem mais liberdade projetual para criar o nosso fluxo, localizar os compartimentos, tanto de lazer quanto de serviço. A própria piscina passa o dia sendo aquecida naturalmente. Meio-dia o sol está a pino na piscina. Entendi. Então, praticamente todos os horários do dia a piscina vai estar com a temperatura agradável, dispensando o aquecimento artificial. Sim. Muito legal. E essa fachada? Como que vocês comporam essa fachada? Essa fachada, gente, ela não só a fachada, como o projeto de arquitetura, ela foi fruto de muito estudo. Então a gente visitou várias casas aqui que estavam para venda, várias casas que eram vendidas, estudando parâmetros da procura. Então, primeiramente, questão de escritório, da nossa identidade. A gente tenta sempre trazer volumes marcantes para edificação. Esse pergolado de alvenaria vazado é uma identidade que está com quase todas as casas
casas que a gente faz, casas de Alphaville, casas em outros condomínios, casas de praia. Sempre a gente dá um jeito de colocar e é algo que até os clientes gostam da nossa estética e procuram e querem que a gente tente replicar. Os volumes marcantes, né, fazendo esse contorno, sobreposição de tom sobre tom. Se você olhar, praticamente toda a nossa fachada, ela tem a mesma cor, que é esse clarinho. Só que ela muda o aspecto pelo piso, que tem um relevo, uma textura diferente. A marquise, ela já tem um relevo, uma textura diferente. Ali na frente, a gente tem um volume que ele é de mármore natural, né, o Travertino Rock Face, que também tem a mesma cor, mas justamente muda o aspecto, a textura, a rugosidade. Certo. E aí a gente tenta sempre trabalhar tom sobre tom para a casa parecer realmente um degradê, ela tá integrada, né, tá harmônica. E outra coisa nossa é o pouco contraste. O nosso forte contraste aqui ele está justamente nessa marquise superior, que a gente trouxe o granfino preto. A gente gosta de trabalhar o preto também, é o único contraste basicamente que a gente faz. E na parte superior, justamente para a gente poder ter uma manutenção de mais longo prazo. Quando a gente pensa em chuvas, aqui chove muito, tem uma temporada muito forte, colocar cores claras na marquise, em um ano a casa já vai pedir uma manutenção. E aí estruturar andaime, gastar com pintor, gastar com tinta, criar esse operacional dentro da sua casa não é tão bacana. Então essa solução, além de ser estética, ela traz uma longevidade maior para a casa. E o nosso aspecto principal na decisão de projeto, a gente tenta sempre trazer elementos naturais. A gente não gosta de trazer réplicas de elementos. Entendi. E gosta de sempre se assemelhar com os elementos brutos. Então, se você for ver, a gente trabalha o Rock Face, que ele é um mármore bruto, né, cortado apenas no formato de tijolo. As pedrinhas que fazem os seixos, né, que essa pintura são uma espécie de microseixos. O forro amadeirado, de madeira natural. Aqui a gente está trabalhando com o jatobá, uma madeira lindíssima, né, ainda vai ser invernizada. E o outro aspecto importante, tanto eu quanto a Lara, a gente tem especialização em lighting design. A gente costuma até falar para os clientes, quer economizar em alguma coisa, quer economizar no móvel, deu acima do orçamento, então vamos enxugar algumas coisas, mas não vamos mexer na nossa iluminação, né, que ela é responsável por cerca de 60% do resultado formal da casa. Ela valoriza os volumes, valoriza a textura e dá o efeito de luz e sombra. Então a gente trabalhou iluminação tanto difusa quanto iluminação indireta. A gente tem esse perfil aqui que contorna parte desse volume que formam 2 Cs na casa. Tem a iluminação do forro de madeira, que é um AR111, para realmente trazer mais luz para casa quando estiver à noite. E para valorizar esse volume, a gente trouxe embutidos de piso, que a luz, quando ela é rebatida de baixo para cima, a gente dá uma sensação de que é maior do que realmente é. Então ela engrandece a casa. Aqui na garagem, falando da iluminação, a gente está tanto quanto a iluminação direta, composta por essas luminárias par 20, certo. E a gente tem a iluminação indireta, que está nesses recortes que a gente tem no gesso. Esse forro também vai ser todo pintado no granfino. A gente está ainda finalizando essa parte de pintura. Aqui a gente vai ter o concreto armado, listrado na horizontal, justamente para trazer esse jogo de ritmos. A gente tem ritmos verticais na casa e tem ritmos horizontais. A gente cresce a casa tanto para cima quanto para o lado com essas soluções de texturas. Legal. Já aqui na frente, sempre a gente tem essa preocupação, né? Por exemplo, a gente atingiu por sobra a nossa taxa de permeabilidade da casa, mas ainda assim a gente trouxe um piso 100% drenante para a frente da casa, para a lateral do corredor também de serviço vai ser o piso drenante, porque quanto mais área permeável, menor é a manutenção, mais arejada fica a casa. Então a gente tem sempre essa preocupação com o cliente. E falando aqui na garagem, do ponto de vista comercial, a gente tenta sempre pensar quantos anos essa casa vai atender o cliente. Será que ela vai atender por 5, 10 anos? A gente está numa sociedade que está em constante evolução. O que é que a gente está trazendo para essa casa também? A gente sabe que o carro elétrico já é uma realidade, ainda vai evoluir muito, mas a gente já está deixando a tomada própria para o carro elétrico nessa casa, né? Toda a parte
parte de iluminação, a gente está entregando 100% com interruptores conectados, que podem ser conectados tanto a Alexa quanto o Google Home, né, interruptores touch. Então toda essa integração a gente está pensando para dar uma longevidade muito bacana para essa casa e evitar que a pessoa queira realmente só realmente mexer quando for o horário de mexer, a época de mexer, né? E Lara, qual foi o ponto de partida dessa casa, assim? O que inspirou vocês a criar essa casa com esse layout? Eu acho que foi a partir de todas as casas que a gente já projetou e construiu ao longo desses anos. A gente foi criando o nosso conceito de casa perfeita, né? A nossa identidade. E aí, como essa casa ela é 100% nossa, projeto e construção, a gente tentou trazer a identidade de Corus toda para essa casa. Então ela tem um estilo Corus, a partir de cada projetinho que a gente já criou. Eu vi que ela é bem espaçosa, assim, então você tem essa integração entre a sala, aqui você tem a cozinha. Pronto, esse design aqui, quem foi que bolou essa ideia? Foi você ou foi o Vitor? Foi o Vitor? Esse design fui eu, né? A gente estava realmente pensando o que é que a gente pode trazer de diferencial para essa casa. E a gente tem procura de diversos tipos de clientes, tudo, mas a forma orgânica ela está sempre presente nos nossos projetos. Então a gente quis sair um pouquinho daquele quadrado convencional que seria uma ilha de bancada. Então a gente fez essa ilha, ela tem um rebaixo. As banquetas altas, por mais bonitas que elas sejam, elas não trazem o conforto que uma cadeira de ergonomia padrão ela traz. Então a gente faz esse rebaixo, fazendo um volume sobre outro volume. Essa ilha é toda em Perla Santana escovado. E aí descemos o montante lateral aqui dela no ripado. Ali atrás a gente tem o espaço do cooktop e aqui é o espaço de apoio. Então a pessoa tem toda essa superfície aqui para colocar uma decoração, uma fruteira ou mesmo usar para espaço de preparo e montagem de alimentos. E aí a gente tem essa ilha rebaixada aqui, que se integra e ela comporta até 4 pessoas. Então basicamente a gente já está entregando com uma mesa nessa casa. Entendi. E buscando padronizar também, a gente trouxe o travesti no rock face, mesmo da fachada aqui para a bancada. À frente, né, a gente trouxe o rock face e a bancada ficou meio que, a gente costuma dizer que ela ficou uma escultura romana, né? Ela parece realmente aquele volume bruto de estruturas que a gente encontra quando está passeando pelas ruínas de Roma, quando está passeando pelo Coliseu, mas ela traz essa modernidade, que são justamente as curvas. A gente tem esses elementos que já fogem um pouco do bruto de Roma, né? Então ela tem essa delicadeza, espessuras finas. Então a gente acredita que o resultado formal dessa ilha ficou bem bacana. Acredito que quem vier aqui visitar vai se apaixonar, ainda mais quem gosta de cozinhar, quem gosta de imaginar momentos. Outra coisa que a gente sempre pensa quando a gente projeta é a socialização. Então a gente gosta de trabalhar formas orgânicas, que as pessoas fiquem sempre mais de frente possível uma para outra. Às vezes a mesa retangular, ela não proporciona isso. Fica uma pessoa de frente para outra, mas fica outra de lado. Então a gente tenta sempre trabalhar o layout com formas orgânicas, formas circulares, justamente para promover a sociabilidade de quem está morando nessa casa. Porque quem compra uma casa dessa, provavelmente, 90% de chance, gosta de receber visitas. Com certeza. Então a socialização vai ser algo que vai acontecer aqui de forma constante. Muito bom. Eu acho que essa bancada, ela representa exatamente o conceito da casa, que a gente veio trazer o brutalismo com o contemporâneo, né? Ele tem o brutalismo dos materiais e o contemporâneo aqui dos elementos orgânicos. E fala um pouco mais sobre esses estilos. Para quem não conhece, vocês trabalham com o estilo brutalista e o estilo contemporâneo. E essa mistura. É assim que nasceu a Corus, todos os projetos da Corus têm essa identidade. Isso, a gente busca trazer a nossa identidade para todos os projetos, mas cada projeto ele é muito subjetivo, ele é muito individual, então a gente também traz um pouquinho da identidade de cada cliente para cada projeto, né, que tem seu gosto pessoal. Mas a Corus sempre vai estar ali também com os seus pontos ali de conceito projetual que a gente gosta de trabalhar. Exatamente, o cliente pra gente, ele está sempre acima de tudo. A gente tem a nossa identidade, mas a gente respeita aquilo que o cliente está querendo. Então a gente não entrega algo que vai deixar o cliente satisfeito. Obviamente a gente adapta com os nossos gostos, com o nosso know-how, né, técnico, mas sempre com o cliente no centro de tudo, que é justamente voltando ao assunto
da nossa identidade, né? Do nosso nome, da Chorus. Então a gente guia o cliente para chegar no resultado que ele quer. Inclusive a gente estava até comentando, teve um projeto que a gente trouxe agora de ambientação, que ele fugiu talvez um pouquinho mais da nossa identidade. Já era um aspecto mais rústico, moderno, de casas do interior dos Estados Unidos, né? Uma casa meio inglesa, saiu um pouquinho do nosso espectro de design, foi assim desafiador, mas o resultado formal ficou muito bacana, a cliente ficou super satisfeita, as pessoas que vão visitar o imóvel também ficaram muito satisfeitos. Então é isso, a gente sempre usa a nossa identidade, mas adaptada para a necessidade e para a identidade do cliente. E agora, falando de gestão, né, quais foram os principais desafios que vocês tiveram do ponto de vista de gerir pessoas, né, construir? Comente um pouco essa experiência de vocês dois. Eu cuidei mais da parte de gestão de projeto, né? Eu acho que tudo começa ali no projeto. Um projeto bem feito, bem alinhado, com todas as disciplinas, bem compatibilizado, já evita muita dor de cabeça durante a obra. Então, acho que o ponto inicial foi esse. Com os projetos. Desculpa, vocês sempre usaram o BIM, né? Sim. Em todos os projetos da Chorus, o BIM é a ferramenta padrão para desenvolvimento de todos os projetos, coordenação e compatibilização. Inclusive, até projetos de ambientação de interiores, que no começo foi desafiador, mas a gente criou a nossa forma de projetar interiores dentro do BIM e hoje flui muito bem. Entendi. Eu acho que depois de um projeto bem feito, bem compatibilizado, aí já vem o desafio da obra, né? Que primordial você ter uma equipe boa, uma equipe de qualidade, uma equipe muito bem alinhada. A partir disso, eu acho que a obra vai fluindo muito bem, mas sempre vai ter alguns contratempos, né? A obra a gente sabe como é. Então, algum fornecedor ele atrasa, deixa de cumprir algum prazo, que acaba atrapalhando outros fornecedores que dependem dele. É como o efeito dominó. Mas se você tiver uma boa organização e um planejamento, usando uma boa tecnologia, você consegue, inclusive, mensurar essa questão de atrasos. Sobre a gestão da obra em si, como eu lido com fornecedores, eu lido com o cliente, no caso não tem, né? O cliente somos nós, mas lido com todas as pessoas envolvidas. A primeira coisa que eu tenho é a gestão humana de pessoas. Eu trato qualquer pessoa aqui da mesma forma que eu estou falando com você, da mesma forma que a Lara não, porque a Lara é minha mulher, tem um tratamento especial, mas a gente tenta sempre tratar, entender a dificuldade das pessoas, ouvir o que as pessoas têm para dizer. Então, o primeiro desafio na obra é você realmente gerir pessoas. E aí a gente tem também o gerenciamento do escopo, né, que são as atividades que acontecem na obra, a entrada de pessoas, saída de pessoas, entrada de material, saída de material, aluguel de equipamento, e tudo isso alinhado ao BIM, que é a nossa metodologia de trabalho, a gente consegue prever esses conflitos que são normais. Por mais que a gente esteja falando de uma obra, seja uma casa, uma obra pequena, problemas de obra são mais comuns do que aparentam ter. E o projeto, por parte da Lara, já faz essa filtragem, o projeto já chega aqui 100% compatibilizado. Tanto a arquitetura quanto as outras disciplinas, que é o elétrico, o estrutural e o sanitário, que a gente fez para essa obra, justamente para a gente evitar ter esses contratempos, ter gasto de material, né? E aí também tem a gestão financeira, que talvez a nossa obra tenha atrasado um pouquinho por conta disso, atrasou coisa de 45 dias. Porque a gente está fazendo a obra financiada. Certo. Então a gente depende de pagamentos de terceiros, né? E aconteceu do banco que a gente financiou passar por uma crise e ter que renegociar financiamento e demoraram para pagar. Então nosso atraso aqui não foi de pessoas, foi basicamente de recursos financeiros que demoraram para entrar. A gente foi segurando com capital próprio, mas aí a gente tinha que diminuir a mão de obra humana aqui, diminuir a compra de material, mas mantendo a obra sempre em andamento. Inicialmente, a obra vocês projetaram fazer a obra em quanto tempo? E até o momento, a previsão de terminar é quando? O ciclo de obra era 11 a 12 meses. Nós acabamos de passar do 12º mês. Certo. E a previsão agora é para entregar essa obra até o final do mês. Hoje estamos em outubro, né? Hoje é dia 9 de outubro. Então até o dia 30 essa obra vai estar toda pronta. Se Deus quiser. Interessante. Tá. Uma coisa, como é que você faz a gestão mensal e as metas semanais das equipes aqui? Você tem, qual que é o seu ritmo de alinhamento com eles? Qual a sua frequência de vir aqui?
por exemplo? Pronto, eu estou aqui normalmente 3 vezes por semana, Sim. mas a gente acompanha semanalmente o andamento, né? Por conta da modelagem BIM, a gente faz esse planejamento da obra, então a gente já tem o que é esperado, qual atividade é esperada para acontecer em determinado momento da obra. A gente tem a previsão visual, que a modelagem também dá, de como essa obra deveria estar de acordo com o tempo. Talvez realmente a única coisa que a gente não consiga prever é essa influência de coisas externas, que no caso que eu estou falando foi o banco, né? A gente não tinha como prever isso no nosso escopo. Mas daqui para frente você já vai ter um risco, vai ser mapeado. Exato, né? vai ser um risco mapeado justamente para as próximas, né? A gente saber que tem que deixar um capital reservado por conta desses imprevistos, né? A gente já tinha um capital reservado, só que acabou que teve que ser um pouco maior. Você perguntou do pagamento também? Eu perguntei assim, e assim, de obra mesmo, qual foi o principal desafio? Eu vejo aqui, por exemplo, vocês têm a piscina, essa piscina ela é bem diferente, né? Ela tem uma profundidade considerável, a pessoa com certeza gosta de mergulhar. 1,40. 1,40. 1,40. É porque aqui deu uma sensação de ser maior, né? Mas assim, de obra, qual foi o principal desafio aqui? Pronto. O maior desafio de obra foi algo que realmente não era esperado, ainda mais que o projeto é nosso. Isso normalmente acontece quando são obras que a gente tem um cliente envolvido, né? Foram mudanças de obra. A piscina é um exemplo clássico dessa mudança. Porque o que aconteceu? A gente fez esse projeto em 2023 e começou a construção em 2024. Então, nesse meio tempo, como eu falei logo no início, a gente tinha 2 casas aqui. E aí, nesse meio tempo, durante a obra, eu fui visitar outras casas que estavam para entregar. Então, além da concorrência aumentar, os diferenciais aumentaram também. Então a gente fez um reposicionamento de mercado, alterando alguns aspectos dessa obra. A gente melhorou a qualidade dos revestimentos, a gente aumentou um pouco a piscina, a gente trouxe a questão da automação que eu falei ali à frente. Sim. Né? Então a gente sempre está procurando diferenciais para a obra. Teve também essa integração que a gente fez na sala com varanda. Isso aí não foi pesquisa, foi mais uma decisão que a gente teve, que normalmente as pessoas gostam de ter espaços mais amplos, integrados. Então aqui haveria uma esquadria, a gente realmente fez essa remoção da esquadria buscando ampliar e dar mais versatilidade. Porque o que a gente pensa? Como escritório, a gente gosta de evitar redundâncias. Então, a gente vai ter um deck aqui que vai ter uma mesa e lá na sala de jantar vai ter outra mesa. Será que não era melhor o cliente ter uma super mesa e essa mesa atender os dois ambientes? Porque essa esquadria que vai ter aqui, ela se recolhe completamente. Então, ela atende o externo, atende o interno, né? A pessoa consegue integrar o externo ao interno. Entendi, perfeito. O que essa casa ensina para vocês sobre construir para o mercado? Walter, pensando no aspecto mais amplo, até da palavra ensinar, né? Como eu também sou professor de curso de arquitetura, eu trago os alunos do curso para ver uma obra em tempo real, para eles poderem entender como funciona o dia a dia de uma obra. Eu acho que o principal aqui para o mercado a prática, realmente a gente ter boas práticas, a gente ter um gerenciamento claro, uma previsibilidade, né? A obra não é como realmente montar uma casinha de Lego, toda obra ela é única, então você tem que ter um planejamento bem alinhado com o que está acontecendo na obra, né? Você ter esse controle de qualidade da obra é essencial. E trazer jovens estudantes para cá para conhecer esse dia a dia, eu acho que agrega muito para futuros profissionais. Outra coisa que a gente sempre tenta trazer aqui para os nossos projetos, não é porque Vitor e Lara, a Coros, são responsáveis pelo projeto de arquitetura, que a gente vai deixar os outros projetos na mão. Então a gente sabe que para algo funcionar bem, ele precisa estar alinhado. Então a gente pensa sempre à frente de itens que talvez não sejam nossa competência, mas a gente sabe que vai precisar. Então, por exemplo, algumas paredes daqui de cima a gente veio com drywall, e entre esse drywall lã de vidro, justamente para evitar uma carga maior sobre a laje, a gente tem uma distribuição melhor dos pilares, evitar os famosos dentes, né? Aqui, se vocês verem, nem um quarto tem a presença de dente de pilares.
A questão dos shafts também, se você olhar tanto aquele volume frontal da casa, da fachada da frente e o volume da fachada posterior, a gente traz a presença de shafts, que é para a descida das instalações elétricas, das instalações de esgoto, instalações hidrossanitárias, adornando com a estética da casa. Então a gente não vai entregar, seja para a gente como incorporadores, seja para a gente como arquitetos, a gente não vai entregar um projeto que a gente sabe que ele vai ter que ser modificado por questão de outros projetos. Então a gente já faz sempre pensando no que vai vir posteriormente. E eu acredito que se todos os escritórios de arquitetura tivessem essas boas práticas, a gente teria mais clientes satisfeitos com o resultado final da obra e teria uma obra, consequentemente, mais enxuta, mais limpa, né? Mais bem planejada. Uma coisa que eu achei muito legal em vocês, por exemplo, sempre tem, às vezes, essa briga no mercado. Arquitetos versus engenheiros, construtores. Porque às vezes só fica dizendo, não, porque o arquiteto fica aqui colocando muita dificuldade nas coisas, querendo mudar as coisas. Mas, na verdade, a essência de vocês é entregar um produto melhor para o cliente. E essa casa realmente, vocês como arquitetos, vocês trouxeram essa pegada, né? Então aqui realmente não tem nenhum dente, então você vê um quarto. Aqui é uma suíte normal, nem a especial que a gente vai ver daqui a pouco, tá, pessoal? A suíte master aqui dessa casa. Mas você vê o cuidado, o zelo, né, em cada detalhe. Isso aí faz muita diferença. Eu espero que o mercado possa aprender muito com vocês e que isso vire o padrão. Não é exceção. E é outra prática nossa, completando, Walter, a gente não coloca engenheiro ou um pedreiro, servente para fazer algo que a gente não tem noção como faz. Obviamente a gente não sabe, eu não tenho expertise, né? A gente até pode perante o nosso conselho assinar projeto estrutural, mas a gente não faz porque a gente não sabe, não tem expertise em trabalhar esse cálculo. Mas tudo aquilo que a gente faz para casa, seja de formas de volume, seja para projetos de interiores, a primeira coisa que a gente pensa é como a gente vai fazer. Então, o dia a dia em obra é outra coisa essencial, porque a gente já imagina como é que a gente vai fazer toda aquela artimanha para poder chegar. E a gente está fazendo construção do zero, mas às vezes a gente pega uma casa pronta de interiores, que a gente tem que preservar aquilo que existe, mas tem que modificar outras coisas. Então a gente sempre pensa como a gente vai fazer para manter a integridade física daquele ambiente que já existe, que já é habitado. É sempre procurar entender o como. Para você chegar nesse resultado. Agora estamos aqui na suíte principal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o conceito dessa suíte. Ela é bem diferente, é bem ventilada. Assim. Gostei. A suíte master, Walter, ela é o ambiente mais privilegiado da casa, né? Não só pensando na minha rotina com a minha mulher, mas também pensando do ponto de vista comercial. Dizem que é a mulher que decide se vai comprar casa ou não. Então a gente pensa muito no conforto do casal. Primeiramente, a posição em que a suíte se encontra, ela está na parte mais privilegiada da casa, onde a gente consegue receber o vento nessa diagonal e a gente tem a ventilação cruzada. Fora isso, a gente fez a suíte integrada ao closet pelo ponto de vista de legislação, porque se a gente tivesse separado com a alvenaria, seria necessário a gente abrir uma janela no closet. Às vezes uma janela para uma pessoa não é tão interessante porque perde espaço para móveis. Só de quarto, a gente tem em torno de 18 metros quadrados, cabe tranquilamente uma cama king, cabe mesa de cabeceiras vastas, cabe uma escrivaninha. E aí a gente tem o espaço do closet que a gente pode fazer com a divisória de MDF ou mesmo vir com o drywall. A gente está entregando a suíte master com 2 pontos de ar-condicionado, um para o quarto, um para o closet. E aqui vamos para o banheiro. O banheiro a gente não trouxe uma banheira porque é algo que realmente não tem procura, tem históricos de acidente em banheiro, então a gente trouxe um banheiro bem amplo, um espaço super confortável, um chuveiro de teto. A nossa cuba, ela é esculpida no quartzito Pérola Santana. Então a gente trouxe, os outros banheiros a gente trouxe no granito branco Itaúnas, com exceção do casal, que é o Pérola Santana, para ser esse diferencial estético maior. Todos os banheiros a gente está entregando com a tomada a meia altura na parede, para a pessoa poder colocar um toalheiro aquecido. Também tem a toalha sempre sequinha, né? O nosso nicho no branco Itaúnas, ele é iluminado e todos os registros são monocomando. Então a casa vai ser com aquecimento
aquecimento fotovoltaico, né, a parte de água. E ficou esse espaço bem bacana para as pessoas poderem tomar banho nesse espaço. E aqui, pessoal, a gente vai mostrar uma das alterações que a gente teve. A gente pode até aproveitar e mostrar junto com a piscina, porque a câmera vai pegar bem legal. Esse espaço aqui, a gente tinha deixado uma laje, né? Ia ser apenas uma laje. Só que, como eu falei, houveram mudanças no mercado, posicionamento dos produtos que estavam sendo vendidos, e a gente tentou se reposicionar. E essa laje aqui, ela estava ociosa. A primeira ideia que a gente teve foi realmente aumentar mais closet e fazer aqui o banheiro do casal. Esse espaço tem 9 metros quadrados, então dá um mega banheiro, né? Mas o calculista não permitiu e a gente respeita a decisão do calculista. A gente sabe que se ele está dizendo que não pode é porque realmente tem muito estudo, muito trabalho aí para dizer que não é possível, né? Tem o estudo da sondagem do terreno, então tudo está dimensionado de acordo com como deve ser. E aí a gente veio apenas com uma varanda a mais. A suíte do casal tem 2 varandas. E essa varanda fica ideal para colocar uma mesinha, para tomar um vinho, o casal, né? Aqui a gente já tem parte de outros elementos de fachada, da fachada posterior. E vocês podem ver também essa moldura, que é mais da nossa identidade, né? Os elementos vazados, que isso aqui é uma cascata, que ela joga água para a piscina. A piscina foi outra alteração que a gente fez, ela é um pouco maior do que a gente tinha pensado inicialmente, fez essa diferenciação. A gente tem uma área molhada para botar uma cadeira de bronzeamento, tem a hidro, que ficou um espaço bem bacana, cabem até 6 pessoas com folga na hidro, se apertar cabem 8. E aí a gente tem essa piscina com 1,40 de profundidade, ela é levemente elevada porque a gente também trouxe esse vidro que dá de frente para casa para ter uma interação de quem está fora com quem está dentro. E ficar instagramável também, né? A gente acredita que quem vier nessa casa socializar vai ter pontos muito bacanas para ter o seu self-point, o seu ponto instagramável. Com certeza. E logo ali naquele volume que a gente revestiu com pedra-fogo, é um dos shafts que a gente falou anteriormente. Então boa parte da descida de instalações está vindo nessa parede de pedra da casa. Pra gente finalizar com chave de ouro, a última pergunta aqui para vocês. Como que fazer essa obra mudou o futuro da Coro? Acho que essa Lara me complementa, né? Mas foi desafiador do ponto que a Corus, até hoje, ela tem como carro-chefe realmente a venda de serviço, que são os projetos de arquitetura, interiores, a consultoria. E dessa vez a gente está entregando um produto tangível para o cliente, porque o projeto é um bem intelectual, mas ele não é tangível. A pessoa espera o final para ver aquilo que ela está comprando, né? Que no caso é o serviço. A obra, essa incorporação aqui no caso, a gente está entregando um produto, mas não está entregando um produto qualquer, está entregando um produto que é fruto de muito planejamento, de muita organização. É uma obra que foi feita com muito cuidado, com profissionais qualificados. Os complementares dessa obra são pessoas qualificadas, né? Toda essa obra o cliente vai receber com o modelo as-built, justamente para fazer consultas para futuras intervenções. Tem um modelo virtual dessa casa, né? Que a gente não está falando de um modelo de SketchUp, a gente está falando de um modelo inteligente. Onde tudo que está ali tem as informações, tem os dados, tem todas especificações no caso de torneira, especificação de vazão, especificação de sifão, a gente tem tudo integrado no modelo virtual. E para a gente isso mostra que o futuro da Corus, a gente vai continuar com projetos, mas a incorporação ela vai seguir a gente, aí a gente pretende ampliar, a gente está começando com uma.
mas quem sabe em médio prazo, curto a médio prazo, a gente possa estar executando 2 em paralelo, 4 em paralelo e por aí vai, é o que a gente espera para agradar a todos, né? Sim. E você, Lara, de futuro, o que é que você imagina para a Chorus? Imagino a Chorus sempre fazendo os projetos, né? Eu acho que a veia da Chorus é fazer os projetos para os nossos clientes, mas agora a gente tem essa outra vertente que corre em paralelo com a Chorus, né? Que é a construção e incorporação. Já faz parte do que a gente já trabalha, né? A gente, como o Vitor falou, a gente está só trazendo um projeto final agora para o nosso cliente e eu acho que futuramente é só expandir e evoluir cada vez mais os nossos projetos, sempre com qualidade, sempre com muito planejamento e usando a tecnologia a nosso favor, como a gente sempre fez desde o início. Legal. Ó, só para fechar aqui, um conselho que vocês dariam para essa nova geração de arquitetos? O primeiro conselho que eu digo é aprendam algum software que utiliza a metodologia BIM. A gente sabe que não é uma decisão fácil, normalmente você está na faculdade, aí você quer no quarto, quinto semestre arrumar um estágio e hoje ainda a maioria dos escritórios de arquitetura procura o que tem CAD, quem tem Sketch. Mas lá na frente você pode sofrer um pouco no começo, nessa dificuldade de estágio, mas lá na frente você vai ver que esse retorno é válido. Não procure só entender o software, mas procure também entender o que é a metodologia BIM. A metodologia BIM ela vai além do projeto, né? Ela vai para a construção, ela vai para o pré-projeto, ela vai para a obra e até para o pós-obras. São conjuntos de boas práticas e organizações que vocês devem ter ciente em todo o ciclo de vida da obra. E usem sempre a tecnologia a favor de vocês. Eu acho que agora falando um pouco em relação à arquitetura, eu acho que é você escolher o seu nicho e se aprofundar, né, dominar o seu nicho, ao ponto de você virar uma referência naquilo. Eu acho muito importante, porque o mercado de arquitetura ele é muito amplo. Então, você se especializar em algo, eu acho que é a chave para o sucesso aqui na arquitetura também. Muito bem. Gente, parabéns pela jornada de vocês. Muito obrigado por me receberem aí. É sempre uma felicidade estar aqui com vocês. Espero que o público tenha gostado e aguardo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de ativar o sininho e curtir aqui o vídeo.